Olá, Nutris! Eu sou Carol Cavalcante, sou nutricionista do Hospital das Clínicas, sou preceptora de residência e sou professora e ajudo nutricionistas que querem ser aprovados em concursos e residências. E estamos aqui com mais uma aula de resolução de questões, que é para aproximar vocês cada vez mais do sonho de vocês, que é a aprovação, certo? Então vamos lá. Estamos aqui com a prova ainda da FunSaúde de 2021, banca FGV. Uma unidade de alimentação e nutrição, UAM, oferece almoço para 100 comensais. E às quartas-feiras serve salada com beterraba crua, considerando o per capita líquido da beterraba 100 gramas. E o fator de correção 1,5. Indique a quantidade de beterraba a ser adquirida pela UAM para um almoço de quarta-feira. Pronto, temos aqui uma questão de UAM, né? E de fator de correção, certo? Essa questão é muito comum em prova, gente. Essa questão, esse tipo de questão, não cai, despenca. É obrigatório você ir para qualquer prova de concurso sabendo o fator de correção, certo? São questões fáceis, porém demoradas. Se você não souber aplicar, fazer direito, né, a fórmula, pode ser demorado, mas pode ser decisivo na sua aprovação, certo? Então, não vá para a prova sem saber a fórmula de fator de correção, tá? Então, mais uma vez, temos aqui, né, em relação aos dados, 100 comensais, então a gente precisa aqui de beterraba para 100 pessoas, né? 100 comensais. E temos aqui o per capita líquido de 100, certo? E o fator de correção de 1,5. Então, lembrando aqui a fórmula, que é o fator de correção, certo? PB sobre PL, certo? PB sobre PL. Então, nunca sair de casa para ir para a prova sem saber dessa fórmula, tá bom? Então, vamos aqui. Fator de correção, PB sobre PL. Então, já temos aqui o fator de correção, que é 1,5. Já temos aqui o per capita líquido, certo? Que é o PL, certo? Que é o peso líquido, que é 100 gramas, mas 100 gramas é para uma pessoa, tá? Então, vamos fazer primeiro esse cálculo, o peso bruto, que é o que ele quer é o peso bruto. Ele pede aqui a quantidade de beterraba a ser adquirida pela UAM, certo? Ou seja, quanto que vai comprar daquela beterraba para então preparar para as refeições. Então, ele quer o peso bruto, certo? Então, peso bruto é o que nós queremos. Temos o fator de correção que é 1,5. Temos aqui o PL, que é 100, e precisamos do peso bruto. Então, só é multiplicarmos, né? A gente tem que primeiro substituir o fator de correção por 1,5, que é o fator de correção, igual a PB, que é o peso bruto. Deixa eu apagar essas tintas. PB, que é o peso bruto, sobre PL, certo? Então, a gente substituiu. E o que a gente tem que fazer aqui? PB é igual a fator de correção vezes o PL, que é vezes 100, certo? Então, com aquela boa matemática, né? Temos aqui 2 zeros, então só é colocar a vírgula para duas casas decimais, né? Para direita
do número 5, certo? Daí teremos, então, 150, tá? Não precisa multiplicar, não precisa perder tempo multiplicando. Tem que lembrar dos bizus de matemática, tá? Então, aqui temos 150, certo? Então, a gente precisa de 150 gramas de beterraba crua por pessoa. Entretanto, a gente precisa para 100 refeições. Então, a gente sabe que é 150 gramas por pessoa, certo? Porém, a gente precisa multiplicar para 100 pessoas, que são 100 comensais, 100 refeições, tá? Então, é só multiplicar esse 150 vezes 100, que no caso vai dar 150 vezes 100, que no caso vai dar 15.000 gramas, certo? Para saber quantos quilos, basta dividir por 1.000, certo? E sabendo aquele bizu, né? 1.500 dividido por 1.000, você corta aqui a quantidade de zeros, 3 zeros, fica 15 quilos, certo? Então, é uma questão fácil, mas que exige algumas técnicas de resposta, tá? É o que eu sempre falo para os meus alunos, tem que ter técnica na hora de resolver a prova, porque se você demorar muito, você acaba acertando essa questão, mas perdendo outras questões, certo? E não é interessante quando se quer buscar a aprovação, tá? Então, você tem que ter técnicas para responder a prova de concurso, tá? Item C, 15 quilos. Então, aqui temos o print da nossa aula, né? Sobre indicadores de partes comestíveis, que é o fator de correção, cai demais em prova, tá? Que é fator de correção, peso bruto sobre peso líquido, certo? Para não confundir quem que fica em cima, quem que fica embaixo, só é lembrar do alfabeto que o B vem antes, né, do L. Então, o Bzinho fica em cima e o L embaixo, tá? Peso bruto sobre peso líquido. Vamos para a segunda questão. Os hábitos alimentares têm grande impacto sobre o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Nesse contexto, a educação alimentar e nutricional passa a ser uma medida necessária para a formação e a proteção de hábitos saudáveis. Assinale a opção que indica uma razão da importância da EAAM sobre hábitos alimentares. Então, ele quer uma razão da importância, certo? Então, a EAAM diz aos outros indivíduos o que fazer? Incorreto. A EAAM, ela quer preparar o indivíduo para ter uma autonomia sobre suas escolhas alimentares, tá? Então, quer preparar o indivíduo, né, para ter boas escolhas alimentares, certo? Sem precisar, né, de muito auxílio ali para orientar o que escolher durante o dia para comer, certo? Então, quer educar o indivíduo para ter autonomia sobre as suas escolhas em relação à alimentação. Ela estimula a reflexão sobre as práticas alimentares. Ela estimula a reflexão sobre as práticas alimentares. Pode ser, é uma questão, né? Pode ser que seja a mais correta, que ela vai estimular realmente, né, essa reflexão sobre as práticas alimentares. Ela foca principalmente nas mudanças na alimentação. Ela não vai focar na mudança, e sim em boas escolhas, né, sobre a alimentação. Ela tem como principal questão o saber o que comer. Ela tem como principal questão boas escolhas, certo?
Ela promove a prática involuntária de hábitos alimentares. Ela promove a prática involuntária de hábitos alimentares. Na verdade, ela promove a prática voluntária, então ela quer capacitar, né, o indivíduo a boas práticas, certo? Então aqui está equivocado, tá? Então a mais coerente é a letra B. Vamos à terceira questão. Assinale a opção que indica corretamente duas importantes fontes dos ácidos graxos poliinsaturados ômega 3. Então, sempre há questões assim diretas que quer saber, né, as fontes, ou então pode perguntar sobre as DRIs daquele micronutriente ou macronutriente, certo? Porque é isso, né, que o nutricionista deve saber para atuar com o público, né? Então, realmente tem essas questões mais práticas, mas que você tem que ter aí tudo isso, né, já na sua mente, tá? Para não perder tempo. Assinale a opção que indica corretamente duas importantes fontes dos ácidos graxos poliinsaturados ômega 3. Então, óleo de linhaça e cavala. Correto, certo? Tanto a cavala contém ômega 3 como a linhaça, que é de origem vegetal, tá? Traz aí, né, o ômega 3 de origem vegetal. Óleo de milho e óleo de milho e salmão. Óleo de milho, ele é ácido oleico, certo? Então é ômega 6, certo? O salmão, ok, é ômega 3, tá? É uma fonte de ômega 3, mas o óleo de milho, ele é fonte de ômega 6. Óleo de peixe e azeitona. A azeitona também é fonte de ômega 6. Óleo de coco e abacate. Óleo de coco é fonte de gordura saturada, certo? Óleo de canola e amendoim. Amendoim também é fonte de gordura saturada, certo? E tem A. Então, aqui deixei esse print, né, dos slides das nossas aulas, tá? Mostrando as fontes conforme os ácidos graxos não saturados, certo? Então, sempre quando aparece essa lâmpadazinha, porque durante a aula a gente dá os bizus, né, para o aluno, então, já ir sabendo a resposta na hora da prova, certo? Vamos para a quarta questão, certo? Uma gestante procura atendimento para sua primeira consulta com o nutricionista na 10ª semana gestacional. Durante a avaliação nutricional, as seguintes informações de peso e altura foram obtidas: 75 quilos e 1,63 metros, que é o peso e a altura. Segundo o Ministério da Saúde, a recomendação do ganho de peso total para essa gestante é de... Então, primeiro, a gente tem que fazer o IMC, certo, dessa gestante, para então saber quanto de peso ela deve ganhar durante toda a gestação, certo? Mas essa questão, ela pecou em relação ao peso e à altura, que o ideal era que fosse pré-gestacional, certo? Então, cabe recurso a essa questão, tá? Então, vamos ver aqui. O IMC dela dá de sobrepeso, certo? 28,30 sobrepeso. Então, recomendado, né? Um decoreba aqui da tabela mesmo, da recomendação, que você tem que ir sabendo para a prova, tá? Tem gente que acha que isso nunca vai cair na prova, mas não cai, despenca em prova, certo? Então, tem que saber a recomendação, que no caso aqui, a recomendação para sobrepeso é 7 a 11,5 quilogramas, certo? Durante toda a gestação, tá?
Então, aqui a gente tem mais um print, né, com a lâmpadazinha, que é para vocês irem sabendo, né, na prova, já para matar a questão, para ser assertivo na prova e ir rápido, porque não pode gastar tempo, né, não pode perder tempo em nenhuma questão, a pessoa tem que ser assertiva mesmo para conseguir aí fazer uma boa pontuação e garantir a aprovação, certo? Então, temos aqui sobrepeso 7 a 11,5 quilos no total da gestação, certo? Programas e leis podem contribuir no combate às carências nutricionais. O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A tem como objetivo reduzir e controlar a deficiência nutricional dessa vitamina em crianças e puérperas no pós-parto imediato. Assinale a opção que indica a dose correta que deve ser administrada uma vez a cada 6 meses para crianças de 12 a 59 meses de idade, certo? Então, ele quer a recomendação de 12 a 59 meses de idade, certo? As recomendações são duas, dependendo da idade, tá bom? Então, ou é 100 mil UI, mas isso até os 11 meses de idade, certo? De 6 a 11 meses de idade. Ou é 100 mil UI, ou 200 mil UI, que é justamente de 12 a 59 meses de idade, tá bom? Então, a resposta correta é o item D, certo? 200 mil UI. E aqui temos, né, o printzinho da aula sobre a recomendação da vitamina A, 12 a 59 meses, 200 mil UI. Só são essas duas recomendações e tem que ir para a prova sabendo, certo? Tem que ir com isso aí já bisurado, tá? Na prova. Não pode esquecer não pode esquecer de fixar essas recomendações na memória, tá bom? Análise dos perigos e pontos críticos de controle, APPCC, tem por objetivo identificar, avaliar e controlar os perigos para a saúde do consumidor e caracterizar os pontos e controles considerados críticos para assegurar a inocuidade dos alimentos. Ela possui uma sequência de 7 princípios que devem ser seguidos. Assinale a opção que indica, respectivamente, os dois primeiros princípios. Então, quais são os dois primeiros princípios? Aqui temos analisar perigos e riscos e identificar pontos críticos de controle. E isso está correto. Primeiro tem que ser analisado aqueles perigos para então identificar os pontos críticos de controle, certo? Isso aqui está correto. Item A de cara já é o mais correto, certo? Identificar os pontos críticos de controle, isso aqui já está numa etapa seguinte, tá? Implementar as boas práticas. Para implementar, já tem que ter identificado os pontos críticos, certo? Identificar os pontos críticos e estabelecer os limites críticos, mas antes deve-se analisar esses perigos e riscos, certo? Analisar os perigos e riscos e estabelecer os limites críticos para medidas preventivas, mas na verdade devem ser identificados após analisar esses perigos e riscos, certo? Então aqui eu também trouxe o print da nossa aula, né, para relembrar, identificar onde é provável que ocorram riscos significativos, certo? Então é isso, foi um prazer estar com vocês, tá? E peço a vocês o like, já se inscrevam aqui no canal,
para mais aulas. Temos aulas todas as terças e quintas, sempre trazendo aqui bizus para vocês, dicas, insights para vocês irem, né, já preparados aí para qualquer prova de concurso e residências. E espero vocês na próxima aula. Beijo e tchau!